Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com a Revista Justiça, última hora, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024, 10 horas e 4 minutos. Revista Justiça, debate. E o governo federal lançou o concurso nacional unificado com previsão de 6.640 vagas para profissionais com formação de nível médio, técnico e superior em diversos cargos federais. Os aprovados do já chamado Enem dos concursos poderão receber salários de até R$22 mil. Vamos saber mais detalhes sobre o edital, como se preparar para essa prova, com o nosso primeiro convidado, ele que é professor e juiz titular do TJDFT, Aragonê Fernandes. Seja bem-vindo, professor e doutor. É sempre um prazer estar aqui conversando com você e com o público da Rádio Justiça. Também está conosco a assistente social e professora, mestra em política social, Aline Menezes. Seja bem-vinda, doutora. Bom dia a todos e todas que nos escutam. Muito obrigada pelo convite e iremos bater papo aí sobre o Enem dos concursos. Vamos lá então. Também contamos com ex-auditor de controle interno da União, atualmente ministro da Disciplina de Administração Financeira e Orçamentária, professor Anderson Ferreira. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes. Esperamos aí esclarecer, todas as dúvidas daqueles que pretendem fazer o concurso nacional unificado ou outros concursos que estão aí abertos ou previstos. Professor Aragonê, concurso nacional unificado. Tínhamos a previsão e agora, de fato, temos o edital. Qual é o destaque inicial que o senhor traz sobre ele? Eu acho que a gente precisa situar o ouvinte, porque a gente está numa onda de concursos nacionais. Então eu poderia listar 3 concursos nacionais que estão em bastante destaque na atualidade. Um voltado para a magistratura, o ENAM, Exame Nacional da Magistratura. Inclusive o senhor esteve aqui falando sobre ele, né? Isso, e deve ter o edital publicado nos próximos dias, não vai demorar não. Então esse é voltado para quem quer ser juiz. No segundo ponto, nós temos também dentro do Poder Judiciário o concurso nacional unificado no âmbito da Justiça Eleitoral. Vai abranger o Tribunal Superior Eleitoral, Brasília, e praticamente todos os estados da federação. Oportunidades, então, espalhadas pelo país inteiro para trabalhar no Poder Judiciário no âmbito da Justiça Eleitoral. Hoje a gente vai conversar sobre o Enem dos concursos. E por que ele está sendo chamado assim? Ele traz oportunidades para o Poder Executivo Federal. A diferença central está aí. Há oportunidades para nível médio, técnico e superior, como você trouxe, espalhados pelo país inteiro, com a remuneração de encher os olhos. Você falou de mais de R$22 mil. É exatamente para o cargo mais numeroso. É mesmo? Com 900 vagas imediatas. O professor Anderson sabe ainda mais sobre esse assunto, né, Anderson? É o famoso AFT, o Auditor Fiscal do Trabalho. São 900 vagas. O salário é 22 e quase 23, né? 22.900. A gente até brinca, né? Para não chamar 23 logo. E é uma carreira que as vagas, essas 900 vagas, são espalhadas por todos os estados. Então, o candidato que é de outro estado, diferente de outros órgãos que são só vagas para Brasília, esse o AFT, o Auditor Fiscal do Trabalho, são 900 espalhados aí por todos os estados. Professora Aline, é interessante esse ponto, né, desse Enem dos concursos. Ele não centraliza, né, a realização, por exemplo, só Brasília. Sim, foi algo que é muito inovador, né, esse concurso, o CNU, exatamente por conta dessa descentralização. Ou seja, como o professor Aragonê disse, ele é um concurso para o Executivo Federal, entretanto, as vagas não serão de lotação aqui em Brasília apenas. Haverá vagas para Brasília e para outras regiões do Brasil, para outros estados, né, e para municípios, como, por exemplo, o Bloco 5, que é o bloco que eu digo que está sendo a minha praia, que é a parte de desenvolvimento social e direitos humanos e saúde. Se a gente observar a FUNAI, por exemplo, ela está aqui, né, em Brasília, mas haverá vagas para os estados da região norte e para alguns estados da região nordeste e para alguns outros estados aqui do centro-oeste. Então, a gente observa essa descentralização, o que possibilita o Executivo Federal estar mais próximo de municípios e de estados, né, daquela população ali usuária do serviço, não só do ponto de vista de execução terminal do serviço, mas também da própria gestão, relacionados às políticas, sobretudo, como eu disse, da FUNAI, a política indigenista. Professor Aragonê, então vamos lá. O nosso ouvinte está aqui animado com o concurso nacional unificado. Temos
divisão de blocos e outros temas, mas por onde que ele deve começar a planejar o concurso que vai fazer? Ele deve escolher esses blocos? Como que o senhor orientaria? Vamos lá. Eu gosto de brincar que nesse concurso a disputa não vai começar dia 5 de maio, que é a data da realização da prova. A disputa vai começar 19 de janeiro, que é quando começam as inscrições. Por que eu digo isso? Há 8 blocos, para que fique mais claro. Dos blocos 1 a 7, nós temos oportunidades apenas ao pessoal de nível superior. No bloco 8, estão concentradas as oportunidades para nível médio. Primeiro corte, só tem o nível médio, bloco 8. Tendo o nível superior, você vai mapear as opções entre 1 a 7. Eu posso escolher mais de um bloco? Não. Eu posso fazer provas de nível médio superior? Não. Eu não posso escolher o bloco 7 e o bloco 8, por exemplo. O candidato deve escolher apenas um bloco. Só que quando ele fala um bloco, não é uma oportunidade. São diversos órgãos, diversos cargos dentro de cada bloco. Eu posso fazer, eu acho que, se os colegas me permitirem, fiz mais ou menos um mapeamento geral, Aline, de cada bloco. Sim. Bloco 1, galera da da engenharia e arquitetura. Bloco 1 é engenharia e arquitetura prioritariamente, mas tem em todos oportunidades para qualquer nível superior. Bloco 2, a gente vai com o pessoal da estatística e da TI. Bloco 3, o bloco 3 é a galera do agro. Então você tem, por exemplo, engenharia florestal, tem agronomia, tem muitos cargos, inclusive, com remuneração bastante elevada, como é o caso do mapa. Bloco 4, Sérgio, talvez seja o que concentre o maior número de concorrentes, porque o bloco 4, embora tenha oportunidades para médicos e psicólogos, parece específico, é nele que tem mais de 900 cargos de auditor fiscal do trabalho. Ou seja, remuneração mais alta, número de cargos mais elevados, está no bloco 4. Lembrando que é qualquer nível superior. Tecnólogo, licenciatura, bacharelado. Bloco 5, vai a galera da área de humanas. Pessoal da saúde, pessoal da educação, tem vagas, por exemplo, da educação para o INEP, para pedagogia. Pessoal da saúde tem em peso, né, Aline? Sim, Ministério da Saúde, com o cargo de tecnologista em saúde, o que não requer uma graduação específica, né? Então, enfermeiro, biólogo, assistente social, farmacêutico, médico, enfim, os cargos ali, né? As áreas da saúde, conforme está previsto na resolução do Conselho Nacional da Saúde, que falam, né, quais são as profissões da saúde, pode concorrer para tecnologista em saúde e ser lotado no Ministério da Saúde. Esse é um dos órgãos que compõe ali o bloco 5. O bloco 6 é o time do Anderson. A galera da economia, nada de braçada. Nós temos oportunidades em agências reguladoras, várias, qualquer nível superior. Nós temos oportunidades específicas para o pessoal da economia e todas com remuneração bastante atraente. Bloco 7. Aragonês, eu não me encaixei em nenhum desses que você falou. O seu bloco é o 7, provavelmente. Por quê? Bloco 7 é o mais genérico. Maior número de oportunidades para qualquer nível superior, né, Anderson? 1.700 e tantas vagas, é o bloco que mais concentra vagas. E é o bloco para aquele candidato que estuda para a área geral dos concursos, que a gente chama de área administrativa, né? Que todo órgão necessita muito, né? Como área meio. Então, é o bloco da administração e gestão, né? Que a gente chama assim. É o de maior número de vagas e que realmente, como o Aragonês bem colocou, não se encaixa em nenhum outro. Tem esse aí que é vamos chamar de genérico geral. 4 e 7 vão concentrar o maior número de inscritos, provavelmente. E aí tem o bloco 8. Bloco 8, pessoal do nível médio. E aí tem oportunidades. IBGE, país todo, concentrado. Você já escolhe a região que você quer concorrer, as 5 do país. Tem pessoal da FUNAI. E no pessoal da FUNAI, vagas Mato Grosso do Sul, Amazônia Legal. E por fim, MAPA. MAPA é Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Eu ousaria dizer que se você tem um curso técnico, a oportunidade do MAPA é uma das melhores do edital. É nível médio, remuneração elevada para padrões de nível médio, maior inclusive do que vários cargos de nível superior, e exige um curso técnico específico. A galera do agro, né? Curso técnico em atividade agrícola, por exemplo. Sérgio, a gente está no começo de janeiro. O Ministério colocou que em agosto vão começar as contratações, mas o prazo de validade é maior. Eu dei uma olhadinha na internet, tem cursos EAD em técnico agrícola. Se o cara faz o curso EAD, dá tempo de fazer o curso EAD em técnico agrícola e disputar nas vagas do MAPA. Elas são o mapa do tesouro para a turma do nível médio. Remuneração mais alta,
número de vagas muito bacana, 240, se eu não estou enganado, e você vai concorrer num nicho muito menor de pessoas. É um mapa mesmo em todos os sentidos. Professor, temos essa questão, professor Anderson, dos blocos, né? Sim. A pessoa, de 1 a 7, ela tem que escolher um bloco, ela pode escolher outros blocos também do nível superior. Quando ela faz para nível superior, já cai de 1 a 7 ou não? Ela tem que escolher apenas um bloco, né? A escolha de mais de um bloco não é possível. Agora, escolhido esse bloco, ela pode concorrer para mais de um cargo. A gente até brinca que é como se fosse no vestibular, que você tem a primeira opção, segunda, terceira opção, e se a sua nota de corte não for suficiente para a sua primeira escolha, talvez você tenha nota para a segunda ou terceira. Então, neste bloco tem diversos órgãos e para cada um desses órgãos diversos cargos. Então, eu posso escolher no bloco 6, por exemplo, para a área de economia, o cargo de analista, qualquer nível superior, para o Ministério do Planejamento, como minha primeira opção. E já escolho ali no ato da inscrição as outras opções, que são quantas outras eu puder me inscrever, desde que eu tenha nível superior habilitado para aquele cargo. Daquele bloco. Sempre fechado no bloco. Por isso que o Aragonê tocou num ponto que é um concurso que a competição começa muito antes da prova, e sim, já agora na definição do bloco. E talvez, Aragonê, dando uns passos para trás aqui, até antes mesmo da data 19, não é isso? Do dia da inscrição. Porque o cara já tem que começar a estudar, né? Já tem que escolher logo o bloco para definir o conteúdo. Então, a gente sabe que é um grande impacto no mundo dos concursos. A gente nunca viu um edital com tantas regras diferentes. Maior concurso da história. E a rádio, inclusive, né, vem ao encontro da necessidade do aluno, que está cheio de dúvidas, e a gente está aqui para esclarecer. Então, a escolha de apenas um bloco, escolhido este bloco, aí sim, você tem várias oportunidades, mas dentro dele. Vai fazer uma prova só e aquela nota, se não servir para a sua primeira opção, pode ser que atenda a segunda ou terceira ou quarta. Porque temos aquelas funções em comum em todos os blocos, né? A parte administrativa, a comunicação social também. Muito prestigiada, viu? Inclusive. E como é que fica, assim, puxando a sardinha para o meu lado, a parte da comunicação social, qual bloco que você indica? Se eu não estou enganado de cabeça, é bloco 5, né? Comunicação social. Bloco 5 não. Bloco 5 são os cargos para auditor, né? Do trabalho, antropólogo, pedagogo, assistente social, historiador. Não recordo da comunicação social. Vou descobrir agora o 5. bloco. Mas tem oportunidades para o pessoal da comunicação social, sim. E se brincar em mais de um bloco, tá? Não, elas estão concentradas em um bloco específico. Aí que eu falo que aí a pessoa vai ter que escolher o bloco que ela vai participar, de acordo com o número de vagas, e ver se é possível se ela faz para jornalismo, para comunicação social, ela não consegue ir para uma outra área, consegue, do professor Anderson? Não, se ela fizer uma vez para a área de atuação, aí essa área de atuação, inclusive, é o que vai diferenciar o conteúdo nesses blocos e também o peso das disciplinas, tá? Então, dentro de um mesmo bloco, por exemplo, você tem ali vários cargos, pegando 2 cargos como exemplo, uma mesma disciplina pode ter pesos diferentes por conta dessa área de atuação, porque eu posso ter o cara da comunicação social no mesmo bloco em que eu tenho administradores, economistas e outros especialistas. A comunicação social está junto dos administradores, está lá no bloco 7. Está no geral. O bloco 7 tem vagas, por exemplo, para comunicação social, com habilitação em jornalismo, a galera de rádio, TV, olha aí, Sérgio, ó, publicidade, propaganda, artes visuais, artes cênicas, tem vaga espalhada pelo país todo, com remuneração, por exemplo, no IBGE, de 8.453 inicial. Muito bom, né? Temos aqui o bloco 1, como o senhor falou, infraestrutura, exatas e engenharias. Bloco 2, tecnologia, dados e informação. 3, ambiental, agrário e biológicas. 4, trabalho e saúde do servidor. 5, educação, saúde, desenvolvimento social e direitos humanos. 6, setores econômicos e regulação. 7, gestão governamental e administração pública. E como o senhor já explicou aqui, o 8, nível intermediário. Pois não, professora? Era em relação à comunicação social, mas o professor Aragonê já supriu a dúvida. É a AGU, FUNAI, IBGE, INCRA, MCTI e MGI. Todos eles com vaga para comunicação social. Sérgio, essa transmissão está sendo feita no YouTube? Sim, está com vídeo. As pessoas então podem comentar.
Não tem comentários não? liberados lá, mas Mas- as pessoas podem mandar as mensagens pelo WhatsApp. Tem aqui da gente do rádio. país todo Tem, acompanhando. exatamente. Uma coisa bacana. Normalmente a gente está habituado, né, Anderson e Aline? A gente faz prova ou em Brasília, concursos federais, ou, na melhor das hipóteses, Na capital. nas capitais. E como é que 27. será agora esse? Só apenas 220 cidades. 220 Realização cidades? simultânea para todos os cargos, todos os blocos em 220 cidades. E em cada cidade, pode ter mais de um ponto de prova. Então, Sim, são sim, 5.500 sim. e tantos pontos de prova. Isso me puxa uma outra dúvida. O senhor falou, por exemplo, a FUNAI. As vagas são para determinados estados, mas eu de fora, dentro dessas cidades que realizarão o concurso unificado, poderia fazer a prova ciente do estado que eu escolhi? Eu posso estar no Rio Grande do Sul e escolher para trabalhar no Rio Grande do Norte. Então, eu posso escolher dentro do cardápio do bloco. Eu primeiro escolho o bloco. Depois eu vou ranquear os cargos. E as oportunidades não são restritas aonde eu prestei a prova. Eu presto a prova onde for mais perto da minha casa. O Ministério da Gestão e Inovação trouxe uma informação interessante, dizendo que a quase totalidade das pessoas do nosso país farão prova em no máximo 100 quilômetros de distância de onde mora. Se você pegar o estado do Pará, eu já tive a oportunidade de ir, não sei se os colegas já foram, Pará, eu já fui algumas vezes inclusive, muito legal, mas se você pegar Belém e Santarém, que são cidades polo Distantes. muito importantes, são muito distantes. Então o fato de você permitir que o cara faça prova na capital Belém não ajuda muito. Se ele está, por exemplo, em Santarém. Agora não. Ele só no estado do Pará são quase 20 cidades realizando a prova. Eu acho que é um ponto muito, muito importante de destacar, porque a gente está levando o concurso federal lá na ponta. Verdadeira democratização no concurso, né? O camarada pode, então, de outro estado, prestar a prova lá, concorrendo à vaga em um órgão que ele vai tomar posse e entrar em exercício aqui em Brasília. Mas esse deslocamento só quando for, né, para tomar posse e entrar em exercício. Professora, quem vai aplicar essa prova? Temos essa estrutura? Os professores estão apreensivos contra a execução? A banca Cisgran Rio é uma banca que já vem realizando alguns outros concursos, inclusive para o Executivo Federal. Nós estamos torcendo para que não tenha nenhum imprevisto. Infelizmente, não tem como a gente prever isso, mas o que a gente deseja para quem está estudando, para o concurseiro que vai chegar no dia da prova, é que tenha as condições favoráveis para poder realizar essa prova, que a banca ela possa ter essa responsabilidade e esse compromisso. Então, a gente aguarda, né, que a Cisgran Rio ela preste o serviço de qualidade, a fim de que essa prova não venha a ser impugnada ou alguma coisa assim do tipo. Porque como já foi dito aqui, é um concurso histórico que fica com aquela dúvida, né, professor Aragoni, a estrutura, a execução. A Cisgran Rio tem expertise adequada porque ela fez Enem, e Enem é enraizado pelo país todo. Ela fez o maior concurso até aqui da história, Banco do Brasil, 1,5 milhão de inscritos. Nesses são esperados mais de 3 milhões de inscritos. Só que aí entra um ponto de muita atenção. Todos estão apreensivos, de fato. Não só os concurseiros, mas nós também. Porque no Enem é uma prova. No Banco do Brasil era uma prova. No Enem dos concursos, a coisa muda de figura. Por Porque quê? são 8 pelo blocos. Ou 8 seja, provas diferentes. 8 Exato. provas diferentes. 8 provas diferentes sendo colocadas ao mesmo tempo nos mesmos locais, e o Brasil é um país de dimensão continental. A gente vê problema acontecendo na prova do Enem. Ainda que seja isolado, esse isolado, como diz a professora Aline, o candidato quer chegar lá no dia da prova em paz. Porque a disputa tem que ser justa, Sérgio. A prova pode ser mais fácil ou mais difícil, mas se a disputa for justa, é o que a gente busca. Mas serão só provas objetivas ou também teremos outras fases? Por qual motivo não é possível conciliar, por exemplo, o bloco do nível médio com o nível superior? Porque o candidato vai passar o dia todo fazendo prova. Todos. De manhã, ele faz algumas questões objetivas. No caso de nível médio, uma redação. No caso de nível superior, uma prova discursiva. Para mim é tudo a mesma coisa, né, Anderson? A discursiva ela vai ter ali uma estrutura um pouquinho mais rebuscada. complexa, mais rebuscada, né? Mas E importante falar da discursiva, porque algumas críticas em relação ao conteúdo programático desse concurso é porque não haverá provas de português. Prova Exatamente, eu objetiva ia de português. perguntar. O nível superior não vai ter prova de português. O médio vai ter?
O médio vai ter? Vai. Então, para o nível superior não vai ter. Então, a gente ouviu, né? Eu ouvi muitas críticas em relação ao edital, ao conteúdo programático. Entretanto, o edital fala muito claro que a discursiva vai ser cobrado e o português, de fato, né? Então, assim, não adianta também você achar que você se safou dessa, porque a discursiva, certamente, vai ter ali uma correção mais apurada, tanto da parte de grafia, da parte de morfossíntaxe, enfim, toda aquela parte ali de português. Então, não adianta achar que não vai estudar, né? E, de fato, a escrita verbal, ela é de suma importância para um servidor público federal. É importante esse ponto que a senhora destaca, né? A pessoa vai escapar de uma análise sintática, mas se escrever ruim, não ter uma boa escrita, né? Vai desabar. Vai desabar na colocação. E não só a falta do português, como a presença de matérias que nunca caíram, né? Como aquela matéria voltada para diversidade, igualdade. Então, assim, isso também dá ao candidato que não é aquele profissional dos concursos uma esperança que ele possa ser competitivo e, dado o número de vagas, dadas as regras do concurso, de você ter segunda, terceira opções, dele passar talvez na sua primeira prova de concurso, se ele fizer uma boa escolha. Só complementando, na parte da tarde ele volta com mais uma saraivada de questões. No caso nível superior, tudo objetivo. No caso nível superior, 50. E aí entra uma coisa interessante, porque mudou uma nomenclatura e tem gente que está perdido. São 50 questões em 5 disciplinas. Só que eles não chamaram disciplina de disciplina. Chamaram de eixo temático. Aí a pessoa, meu Deus, eu não estou entendendo o que é eixo temático. É disciplina. Tem 50 questões de 5 disciplinas, 10 cada uma. Onde é que está um fator muito importante desse concurso? Que cada uma dessas 10 disciplinas vai ter um peso. Só que o peso muda de acordo com o cargo. Lembra que o cara vai ter que escolher, ranquear ali? Então pode ter cargo, por exemplo, a FT, que a disciplina 1 e 2 tem peso 1. As disciplinas 4 e 5 tem peso 3. Ele tem que estudar para tudo. No outro bloco, a disciplina 1 e 2... No mesmo bloco. No mesmo bloco, cargo diferente. Mas para outro cargo de médico, por exemplo, vai ser diferente o sistema de peso para o cargo de auditor fiscal do trabalho. Vai pesar mais uma área ou outra. O que pode te direcionar na hora de escolher dentro do bloco ranking? Você olha lá naquelas 5 disciplinas, qual você é mais forte? Porque todo mundo é mais forte em uma, mais fraco em outra. Por exemplo, se tiver um bloco lá com inglês, que tem, o meu inglês é altamente the books on the table. Então, se inglês está peso 5 naquele cargo, já não vai ser minha primeira escolha. Analista de comércio exterior para você já não dá. Já não dá. E a remuneração é muito boa. Mas quem for bom de inglês, já tá uma dica aí. Ponto importante desse concurso. No Poder Executivo, Sérgio, há um regramento que diz que você pode ter no cadastro de reserva 25% a mais. Então, se tinha 1.000 vagas, vira 1.250. No mesmo dia que foi publicado, o governo federal soltou um decreto tirando o CNU desse limitador de 25% e colocando outro limitador, bem mais agradável, dobro. Então, você não está concorrendo a 900 vagas de AFT, você está concorrendo a 1.800. Todos os cargos. Você olha aquele número que está lá e multiplica por 2. Por falar em multiplicar, número de pessoas que vão ter a redação corrigida, qual é, professora Aline? 9 vezes o número de vagas. Então, pelo menos no bloco 5. É um total de corte, vocês estão falando? Assim, não, para poder ter a discursiva corrigida, terão ali a possibilidade de 9 vezes o número de vagas. Por exemplo, o meu cargo lá, assistente social, são 21 vagas para a FUNAI. Quantas redações serão corrigidas ao todo, né? 9 vezes 21. Aí vocês fazem essa conta. Essa conta fica difícil de fazer de cabeça. Quase 200. Então, aí, quase 200. Então, teremos 200 ali corrigidos. Um exemplo, né? Então, serão 9 vezes o número de vagas. Agora, coloca esse 9 vezes as 940 vagas que vai ter lá para FT do bloco 5. Por exemplo, auditor fiscal do trabalho. 940 vezes 9. Quantas terão corrigido? Dá mais de 8 mil. Dá mais de 8 mil. Então, ela é proporcional, né? Essa porque o aluno, ele tira uma nota na prova objetiva e uma outra nota na prova discursiva, certo? Então, para ele faz as duas provas no mesmo dia, mas para ele ter essa discursiva corrigida, ele tem que estar dentro desse número, 9 vezes o número de vagas. Senão, ele sequer tem a redação corrigida. E para ele estar dentro desse número de vagas, ele tem que fazer, no mínimo,
aí 40% de conhecimentos gerais, ali daquele bloco geral, e 70%, salvo engano, de conhecimentos específicos. Então, ele precisa ter pontuações mínimas, tanto para o conhecimento geral, quanto para o conhecimento específico, que são esses eixos temáticos que a gente Ele tem que tá estudar chamando. tudo, né? Tem que Ele estudar tudo. Exatamente. Professor Aragonê, então vamos lá. A primeira coisa é fazer a escolha do bloco, né? Você avaliar até a questão do peso das disciplinas daquele bloco que ele vai enfrentar. E depois, disciplinas. O que ele deve se preocupar com as disciplinas? O estudo tem conhecimentos gerais, conhecimentos específicos. Ele vai precisar passar por tudo, mas ele vai dar mais ênfase àquelas disciplinas do conhecimento específico que tem peso maior. Exato. Então, o candidato vai buscar a FT. Ele tem algumas disciplinas, por exemplo, direito constitucional, direito administrativo, aparecem lá na parte de conhecimentos gerais. Elas têm peso? Tem. Comparável às disciplinas do eixo temático 4 e 5, das disciplinas 4 e 5 do conhecimento específico? Não. O eixo 4 e 5 vai demandar uma atenção diferente. Você vai ter que estudar, sei lá, 1 hora para constitucional, a cada 1 hora para constitucional, você estuda 3, 4 do eixo 4 e 5. Tem um ponto importante, eu queria ouvir principalmente a opinião do Anderson, que é o seguinte. Pois não. Quando a gente pensa em concursos da área fiscal, são editais que normalmente trazem 15, 18, 20 disciplinas. É um negócio de doido. O concurso de auditor fiscal da Receita foi assim. Agora, e esses são excludentes, porque você olha lá, Sérgio, 18 disciplinas, 20 disciplinas, não aprendi em 2 meses, 3 meses. Disciplina complexa, economia, contabilidade. Você sofre para aprender em 1 ano. Só que no cargo de auditor fiscal do trabalho, o número de disciplinas é igual ao cargo de médico, por exemplo. Porque está todo mundo no mesmo bloco. É o mesmo conteúdo de disciplinas, não as mesmas, mas o mesmo conteúdo de disciplinas do bloco 7, ou do bloco 6, ou do bloco 1. Ou seja, enxugou a quantidade de disciplinas e trouxe ali disciplinas que são mais fáceis de aprender em menos tempo, falando objetivamente. De modo que, na minha concepção, muita gente que estava fora da órbita de tentar um concurso de AFT, agora pode. Concordo, Aragonê. O que difere esses concursos das carreiras fiscal, controle, gestão, que a remuneração inicial já é a partir de 20 mil, dos demais concursos, que a gente tem aí uma remuneração mais baixa, mas o número de vagas maior, além da quantidade das disciplinas, eu digo que, na prática, o aluno que presta esses concursos com 15, 20 disciplinas para ganhar 20 mil reais, ele não precisa se tornar um especialista em cada disciplina. O outro lá precisa, porque ele tem menos e a nota de corte vai ser bem maior, certo? Então ele tem que virar um especialista em português, um especialista em constitucional e não se dá o luxo de errar muita coisa. Já o futuro auditor, analista dessas carreiras, não. Ele não precisa ser especialista em tudo, mas ele tem que ser de mediano a bom em tudo. Então é um conteúdo extenso, profundo e que exige talvez um maior tempo de preparação. O AFT veio fora dessa curva, completamente. Não é à toa que outros órgãos do mesmo nível do AFT ficaram de fora do CNU. Se for o caso, a gente pode até depois abrir um parênteses, porque tem muito mais vagas fora do CNU do que dentro dele, só que ele, por concentrar, chama mais atenção. Então, os outros órgãos, como o Banco Central, como Secretaria do Tesouro Nacional, Comissão de Valores Mobiliários, ficaram todos de fora porque preferiram seguir esse padrão de muitas disciplinas e preparar esse candidato auditor mais raiz. O AFT sai dessa curva, logo dá oportunidade para aquele que não se via fazendo o concurso para AFT fazê-lo, porque não vai exigir que você seja um especialista, ou melhor, não vai exigir muitas disciplinas, mas vai exigir que você se especialize nessas poucas. Inclusive, professora Aline, a gente tem o bloco mais voltado para a área da saúde, normalmente a gente indica o bloco 5. Mas o candidato que está bem preparado, ele pode tentar o bloco 4, também mesmo sendo da área da saúde, por exemplo, né? Sim. O bloco 4 e o bloco 5, que o bloco 4 é a parte de saúde do servidor e o bloco 5 que traz essa saúde
agregado ali de educação, desenvolvimento social e direitos humanos. Então, assim, eu sou farmacêutico, eu sou nutricionista, eu sou fonoaudiólogo. Posso optar entre o 4 e o 5? Tranquilamente. Você pode optar. É um ou outro, né? Um ou outro. Tá. E temos a questão aqui das inscrições de 19 de janeiro até 9 de fevereiro, professor? É apertado o período, né? É apertado. Normalmente a gente vê inscrições até por mais tempo. É apertado o período. A pessoa tem que se programar para não deixar passar e acabar perdendo a oportunidade. Mas tem um ponto importante sobre as inscrições. Veio por um preço acessível, que normalmente tem ficado acima... 60, 90 reais, professor? R$60 para nível médio, R$90 para nível superior. Mas um grande contingente vai conseguir isenção, viu? Galera que fez FIES, ProUni, doador de medula óssea, pessoal do CAD único, todo mundo aí que eu falei é isenção na inscrição. E lembro, muitas vezes você tinha que se deslocar gastando passagem de ônibus, passagem aérea para ir fazer uma prova. Hoje tu vai fazer a prova pertinho da tua casa. Então, facilitou muito o acesso das pessoas. Porque muitas vezes você não vai pagar a taxa da inscrição. Você vai pagar a taxa da inscrição, deslocamento, hotel, alimentação. Vai ficar bem mais caro concorrer. Professor Anderson, dentro dessa área que o senhor atua, né? O senhor aplica, né? Professor de administração financeira, orçamentária. Muitas áreas envolvem também essas disciplinas? Sim, nós temos, por exemplo, o famoso EPPGG, que é o Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Um cargo que transita por todo o executivo, por toda essa esplanada aí. Inclusive, as 150 vagas dele estão fracionadas em vários blocos, porque você tem mais esse diferencial no CNU, que é um mesmo cargo dividido em fração de vagas em mais de um bloco. Então, eu posso estar no bloco 5, você pode estar no bloco 6 e nós dois passando, sermos aí especialistas em políticas públicas. Só que você fez um concurso com a prova mais voltada para a área da saúde. Então, você vai ser o EPPGG, que vai apoiar o executivo mais voltado para a saúde. Eu já fiz uma prova mais voltada para a área de gestão. Então, eu vou assessorar mais os órgãos que acompanham essa área. Então, essa área econômico e financeira, você tem o EPPGG, você tem o próprio AFT, que apesar das matérias diferenciadas, né, do trabalho e processo de trabalho, também tem esse núcleo de disciplinas importantes. Mas eu diria que a grande maioria dos órgãos que demandam esse tipo de servidor ficaram fora do CNU. Professor Anderson, uma questão assim, em relação a esse cargo, que eu achei muito interessante, é o salário. Sim. Se você quiser até falar. O salário do famoso EPPGG, o inicial acima de 20 mil, 20.100 e pouquinho, final de 29 e pouco, e 29 e tantos, né? E ele está no mesmo plano de cargos e salários do auditor da CGU, do analista de comércio exterior. Ele está nesse mesmo bloco que a gente chama das carreiras típicas de Estado, né? O ciclo de gestão. Então, mais uma vantagem, porque é um segmento ali que está mais próximo, né, do núcleo estratégico do governo, logo acaba sendo ali mais, de certa forma, protegido e em termos de remuneração. Mais valorizado. Exatamente, mais valorizado. Obrigado. Estamos falando sobre o concurso nacional unificado. Estou aqui com o professor Aragone Fernandes, a professora Aline Menezes e também o professor Anderson Ferreira. Tivemos órgãos do Poder Executivo que não participaram, né? Não vão participar desse concurso nacional unificado, professor Aragone. Tivemos? Eu acho que ficou o melhor cenário para o universo dos concursos. Pensa comigo. A gente tem 21 órgãos e entidades que entraram no CNU. Então, usando o exemplo do Anderson, na área econômica, alguns editais ficaram de fora. Banco Central, divulgado ontem. Secretaria do Tesouro Nacional, divulgado ontem. Edital publicado ontem. Lembrando que o CNU foi publicado dia 10. Sim. Ontem foi dia 16, se eu não estou enganado. Exato. 16. E Secretaria do Tesouro Nacional ainda vem, né? O edital? Não, foi ontem. Já foi. Não, APO. CVM. CVM também já foi. Aí, ó. Tá tudo Ó, sendo publicado ao mesmo... A gente tá para ficar doido de tanto edital. Não, imagina a cabeça do concurseiro. Para onde eu vou? Agências reguladoras. Tem 3 dentro do CNU e tem 3 fora. Saíram esses dias. ANA, ANAC, Anvisa. Editais divulgados fora do CNU. Saíram dentro do CNU. ANS, ANTAC e ANEEL. Remuneração
igual em todas. 16.400 inicial, nada mal. Agora, Aragonês, como é que eu vou conciliar esse trem aí de estudar para todos ao mesmo tempo? Lembrando, as provas são tudo perto. Abril, maio, tudo acontecendo ao mesmo tempo. A gente está vivenciando uma era de ouro. E não é conversa de quem trabalha preparando gente para candidato, não. O maior desafio do candidato hoje é saber onde vai. A gente vai ver um concurso que nós nem conversamos sobre ele agora. Concurso da Caixa, Sérgio. Tem Caixa no país todo. 4.000 vagas só para nível médio na Caixa. Esse concurso é quando? Próximos dias saiu o edital. Próximos dias saiu o edital. Um ponto, para mim, assim, um chamariz valioso do concurso da Caixa. 6 horas diárias. Cara, para quem tem família sabe o peso de jornada de meio expediente. Jornada de meio expediente, todo mundo entra como nível médio na Caixa. Banca, Sesgran Rio, a mesma. Tem português e matemática para nível médio no bloco 8? Tem. Tem português e matemática no concurso da Caixa? Tem. Então, assim, ó, se a palavra-chave na cabeça do ouvinte é conciliar o bloco 8 e a Caixa... Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E eu acho que um outro concurso que vale a pena a gente falar também é o nacional, o unificado da Justiça Eleitoral, né? Acho que esse aí, ninguém melhor do que você aqui da gente para falar melhor, Aragonês. Mas só de você falar em muitas provas juntos, só no mês de maio, que eu tenho anotado aqui, no dia 5 você vai ter a prova do CNU, no dia 19, Banco Central, no dia 26, Comissão de Valores Mobiliários, e no dia 2, aí encerra o mês, mas logo no dia 2 de junho, Secretaria do Tesouro Nacional. Quase todo final de semana praticamente prova. Então o nosso aluno tem que parar para pensar o que fazer, mas tem que decidir logo, porque senão ele fica perdendo tempo só pensando. Professora Aline, qual é o seu conselho então para esta enxurrada de concursos? Otimizar o tempo da melhor forma possível. Como escolher? Para onde vai? Exato. É você ver a sua afinidade, o que você deseja, quais são as suas perspectivas e o porquê de estar ali, né? Eu acredito que a questão de tantas oportunidades também requer de nós sermos honestos. O que é que eu quero servir ao público? Qual é o tipo de servidor que eu desejo? Qual é o público que eu quero atender? Então, eu acredito que algumas perguntas, elas também sejam interessantes nesse momento. A gente fala muito da remuneração, porque de fato elas são muito atrativas, mas pensar sobre quem eu quero ser naquele órgão e o que é que eu quero e onde eu quero chegar, são perguntas que nos direcionam também a fazer essas escolhas. Você arrasou. Ai, que bom. O nosso cargo é servidor público. Exatamente. A gente está aqui para servir ao público. Onde é que eu posso servir melhor ao público? Perfeito. A galera só pensa em vaga e salário, né? Vagas e salários. E eu penso que a gente tem que ter isso, né? E a gente vai ser mais feliz, né? Servindo ao público onde você é mais vocacionado, você é mais feliz. Exato. Então a gente tem que pensar na nossa saúde mental, o que está alinhado com o nosso projeto de vida, quais são as nossas expectativas. Eu acredito que tem que ver isso também. Né? Não é simplesmente a gente chegar lá, pegar o nosso salário no final do mês e depois gastar ali tudo com ansiolítico, por exemplo, com terapeuta e com psiquiatra, né? E isso vale para a esfera privada, esfera pública, tanto faz, mas é pensar. O trabalho, ele faz parte da nossa vida, né? Então, se o trabalho faz parte da nossa vida, ele tem que estar incluído no nosso projeto de vida. E não o nosso projeto de vida está incluído no trabalho. São coisas assim que eu penso muito para ter uma realização, uma satisfação e para prestar um bom serviço e, consequentemente, fazer com que os direitos ali, né, os atendimentos, de uma forma geral, eles sejam qualificados. Resumindo, né, sempre falamos muito do salário, mas temos que pensar nesse contexto geral, né, professor Aragonês? E não sofrer. Eu digo não sofrer porque a gente vai precisar fazer escolhas. O Anderson falou do concurso unificado eleitoral. Eu vou dar só uma palhinha para o candidato entender onde ele está metido em 2024. Existe o Poder Judiciário da União, Poder Judiciário dos Estados. Nos Estados, os Tribunais de Justiça. Poder Judiciário da União. Agora, em 2024, edital a qualquer momento, TRF 1 e 2. TRF 1 pega metade do país. Pega o Centro-Oeste, quase todo, o Norte, pega boa parte do Nordeste e ainda pega, ali, por exemplo, estados gigantescos como Bahia, que é Nordeste, mas é um tratamento à parte. Se você pegar TRF2, Rio de Janeiro e Espírito Santo, então aí já passou de metade do país. TRF1, 2, 5, 6. Acabou? Não. STJ,
STM, Conselho Nacional de Justiça, CNJ, TST, talvez apareça o concurso daqui, né? Porque a gente está dentro das dependências do Supremo Tribunal Federal, e vem um concurso que todas as vezes que ele vem, ele movimenta o universo dos concursos inteiro. Ministério Público da União. O Ministério Público da União está fazendo várias chamadas no Instagram deles, nas redes sociais deles, divulgando já o esquenta do concurso, com oportunidades para técnicos e analistas. Eu tenho 3 irmãos, Sérgio, que estão no Ministério Público da União. Duas, né? Estão na PGR, aqui pertinho da gente, e um está lá em Souza, Paraíba, terra dos dinossauros. Você vê, existe Ministério Público da União espalhado pelo país inteiro. Tudo isso vai acontecer agora em 2024. Então, às vezes, o candidato estava estudando para o Poder Judiciário, já vinha forte ali para o Poder Judiciário, ele olha e fala assim, puxa vida, se eu for para o Enem dos concursos, cara, escolhe, talvez não vá, talvez não seja para você, mas tá todo mundo falando para eu fazer. Mas pera, às vezes você vai ter que abrir mão, vai ter que deixar passar. Concurso, o concurseiro da área jurídica, juiz, promotor, defensor, delegado, procurador de Estado, o CNU não é para você. E a gente sofre quando fala assim, mas eu vou deixar passar o maior edital dos concursos? Vai. Concentre-se onde você já vinha trilhando aquele caminho. Então, assim, não sofrer faz parte da caminhada, porque a gente precisa, para estudar, precisa de uma palavrinha muito pequena, mas que ela é muito importante. Quando a gente fala de saúde emocional, né? A gente precisa de paz. Quantas vezes eu vejo o concurseiro falando assim, não, eu saí do emprego, eu tenho o dia todo para estudar. Amigo, você tem paz? Porque se você não tem paz, você não consegue estudar. Pode dar quantas horas você quiser. Você não consegue estudar. Se tiver paz, não tiver organização, e por isso quero partir para esse ponto para vocês, professores experientes. Professor Anderson, como se organizar para o estudo, aquele que está desempregado, tem todo o tempo do mundo, e também para aquele que trabalha? Quais dicas o senhor sempre acaba dando em sala de aula? É para aquele que tem, entre aspas, todo o tempo e carrega essa cruz do só estudo, esse aí tem que se preocupar para não deixar se iludir pelo fato de ter muito tempo, ele achar que ele tem qualidade nos estudos. Porque às vezes é aquele cara que fala que estuda 8 horas por dia, mas ele sai de casa, ele prepara meia hora a mochila, ele chega à mesa, é mais meia hora para arrumar, ele olha a formiga na parede, ele quer saber até onde ela vai chegar antes dele realmente fazer a primeira leitura. Por outro lado, aquele candidato que trabalha, já tem família, tem uma vida corrida, ele se organiza e às vezes ele consegue pouco tempo ali, de segunda a sexta, 2, 3 horinhas só. Mas se ele fizer essas 3 horas de segunda a sexta com qualidade, com paz, como a Aragonês colocou, e no final de semana ele se organizar para compensar uma carga horária maior, porque só 3 horinhas por dia, todo dia, pode ser que ele passe, mas demore muito, ele também consegue chegar lá. E eu diria que esses que têm uma vida mais corrida chegam às vezes até mais rápido do que os outros por não carregarem essa cruz do só estudando. Então, qualidade no estudo, menos quantidade, equilíbrio, porque a vida não é só estudar, a gente precisa de saúde mental, a gente precisa ter essa paz aí que o Aragonês eu gostei muito, vou usar, tá? Em lives daqui para frente, que eu concordo, não só para estudar, para a gente levar a vida, né, Aragonês? Para você trabalhar, para você se dedicar a qualquer coisa, você tem que estar em harmonia. Então, o aluno tem que ter essa harmonia, tem que buscar essa qualidade e não perder muito tempo planejando, porque eu vejo o aluno perdendo muito tempo planilhando, fazendo Excel, mas não estuda, né? Faça a sua planilha, ela não vai ser perfeita, comece a estudar e aí você vai moldando ela à sua necessidade. Professora Aline. Bom, diante do que o professor Anderson falou, vou apenas complementar, é a questão dessa organização e de você também pensar, né? Quem é você nesse mundo dos concursos? É importante que você não se compare com o outro, né? A grama do vizinho, ela sempre parece ser mais verde. Às vezes é sintética. Às vezes ela é sintética. Então, não comparar-se, né? É o primeiro ponto. Um segundo ponto que eu penso, eu falo, né, enquanto mulher. E agora como mãe. Meu tempo, ele ficou muito mais escasso. Então, assim, eu trago essa particularidade aí para as mulheres que são mães, enfim, que têm família, porque a gente acaba atribuindo outros papéis na nossa vida, né? Tendo outros papéis. O do estudante, do concurseiro, do profissional, da mãe, esposa, enfim. Então, essa é uma necessidade de otimizar esse tempo.
né? E saber quem é você ali como concurseiro. E o terceiro ponto, se você não tem como estudar em casa, vá a uma biblioteca. 1 hora na biblioteca, ela às vezes rende muito mais do que essas 8 horas desse concurseiro que o professor Anderson falou, que fica ali olhando para o teto, esperando ali o tempo passar. Então, 1 hora sentado na biblioteca, com atenção plena, concentrado, fora das redes sociais e desligar ali o celular, é importantíssimo colocar o celular no modo avião enquanto você estuda, gente. Isso é imprescindível. O foco tem que ser naquilo que você está fazendo. É uma atenção plena, é um esforço concentrado. Isso consegue do dia para a noite? Obviamente que não, mas se a gente começa hoje, é melhor do que a gente parar daqui a 1 ano e pensar, né? Por que eu não comecei antes? Então, é começar agora, enquanto as inscrições ainda elas não foram abertas e o edital já está aí publicado, é estudar um pouquinho todos os dias e ir fazendo esse processo de avaliação, né? Fazendo os simulados e questões para poder ali ter uma métrica, né, do seu desempenho. Isso é muito importante. Vencer a procrastinação, né, professor Aragoni? Como vencê-la? Eu gosto de trabalhar no mundo real, sabe, Sérgio? E tem gente que fala assim, eu estudo todo dia 8 horas por dia. Quem está no mundo real sabe que é difícil de isso ser concretizado. Eu tenho minhas obrigações, a pessoa que está em casa também tem as intercorrências que surgem. Estudar um pouco todo dia. Às vezes você vai render mais, às vezes você vai render menos. Está tudo dentro do programado. Não acredite em tudo que você ouve na rede social, dizendo que a pessoa estudava 12 horas por dia, todo dia. É mentira. A pessoa é um fraudador. Então, lembre-se, vá depositando na conta corrente da vida. E aí, 1 hora você vai sacar. Para o pessoal mais vivido que está acompanhando a gente agora, para o pessoal mais vivido, normalmente as atribuições da vida são maiores. É pai, é mãe, tem outras pessoas dependendo, tem o emprego, tem as chateações da vida. Eu gosto de dizer que essa pessoa é igual o Baixinho Romário. Baixinho Romário, lá no final da carreira, ele não corria mais o campo todo. Só se colocava na Deus posição certa, Deus é um né? cara tão gente boa que ele dá energia de sobra pro jovem, porque sabe que o jovem vai desperdiçar, bicho. A pessoa ali com 40 anos, ele sabe exatamente onde se posicionar na vida. Você sabe que outro dia, e outro dia de quem tá mais velho é uma porcaria, né? Porque já tem alguns anos. Eu levei meu moleque na natação. Aí quando eu tô indo embora, lá vem um caboclo bem grandão, fortão assim, era o personal trainer da academia, né? Ele falou, professor, você não vai lembrar de mim não? E eu pensei, rapaz, é difícil lembrar porque é muito aluno, né? Eu falei, mas eu te dei aula lá em tal curso. Ainda era presencial na época. Ele foi mesmo. Eu falei, e aí, bicho? Ele falou, ó, naquele lá eu não passei, mas cá pra nós. Eu não estudei muito não, professor, mas agora eu sei por que eu tô estudando. De lá pra cá, eu casei e tenho um filho e minha mulher tá grávida. Eu tenho menos horas de estudo, mas eu tenho por quem lutar. Bicho, na hora que ele falou, eu tenho por quem lutar, ele entendeu o espírito da coisa. Ele falou assim, agora faz mais sentido. Porque antes a gente estava disputando um salário. E a gente fala muito de salário. A partir do momento em que você começa a olhar o que está envolvido, que muitas vezes a gente fala de estabilidade, não é no serviço público. A estabilidade não é no cargo. É tentar dar uma vida mais estável, tentar ter uma vida mais estável. Porque a situação financeira está programada. E aí você vai poder ter, por exemplo, um plano de saúde para os seus pais, você vai poder dar uma escola melhor para o seu filho, você vai ter a segurança de contar com aquilo. Entra só a realização financeira? Não. É aí onde está. Vários cargos, vários órgãos têm espalhado por todos os eixos. FUNAI, AGU, IBGE, tem tudo quanto é eixo. Por que tem tudo quanto é eixo? É PPGG? É porque você vai buscar a sua vocação. Se é mais da área econômica, vai para lá. Se é mais da área da saúde, vai para lá. Se é mais da área da TI, vai para lá. Não busque só o salário. O salário você vai ter em todos. Está em todos os eixos. Mas busca a realização. Quando você tem um porquê lutar, você estuda com mais afinco. Sim. Isso é motivação, né? Exatamente. Isso é motivação. Professores, gostaria de fazer uma última rodada agora, temos 8 minutos. E, professor Anderson, o que é imprescindível que não tratamos aqui até o momento, que é importante passar para este aluno, além de todas essas grandes dicas que vocês trouxeram e reflexões? Olha, eu vou resumir ao foco, dado o momento, né, de muitos concursos, muitas oportunidades. Eu acompanho aí há mais de 20 anos o mercado. Comecei como concurseiro, agora como professor e coordenador.
E não me lembro de ter visto uma onda tão grande, com tantos concursos, para oportunizar para tanta gente essa carreira. Então o foco é muito importante para o nosso aluno não querer abraçar o mundo e ficar sem nada, e não ter forças para isso. Por exemplo, falando em uma live ontem, porque ontem saíram os editais do Bacen e da Secretaria do Tesouro Nacional. Provas aí todas muito próximas, e eu expliquei isso, que ele deveria, né, com base em tudo isso que a gente conversou, conhecimento, experiência dele, conteúdos e pesos, escolher um, principalmente esses que exigem, né, uma dedicação maior por conta da remuneração e um quantitativo menor de vagas, e focar e se especializar nesse. Embora ele possa fazer as outras provas também. Ele pode, se a prova dele principal for a última, STN 2 de junho, ele pode ir fazer a prova do CNU, ir fazer a prova do Bacen, porque há conteúdo a se aproveitar. Mas se ele tentar colocar na mesma planilha 2 editais, 2 cargos diferentes, praticamente impossível. A não ser, que ele seja um aluno muito avançado e já tenha boa parte daqueles conteúdos redondos só no modo exercícios, e o pouco a acrescentar de cada um desses 2 editais diferentes, ainda assim, somado é pouco. Do contrário, perca esse tempo, mas decida logo qual é o seu principal concurso, e depois você define o objetivo 2, o objetivo 3, para fazer mais de uma prova dentro das suas condições, mas se especialize para um só. Até porque com as regras da Previdência, né, a aposentadoria sai mais tarde, né? Exato. 65 anos. Vamos lá, professora, o que é importantíssimo a gente tratar aqui que ainda não falamos? Estabelecer as prioridades, no sentido de termos aí um cronograma até a data da prova, até a data das provas que vão acontecer em maio. Nós teremos 2 feriados aí importantes, feriado de Carnaval e feriado de Semana Santa. Então, esses 2 feriados, gente, para o concurseiro, eles são imprescindíveis para você colocar os seus estudos em dias e realizar muitas questões. Da banca Sesgran Rio, nós não temos um quantitativo tão expressivo de questões, mas podemos utilizar as questões da própria Sesgran Rio e de outras bancas correlatas. Então, assim, fazer questões vai fazer com que você, no dia do jogo, ali você possa realmente brilhar, né? Como a gente diz, treino é treino e jogo é jogo. E não temos a Sesgran Rio, aquela de uma certa anula uma errada quer dizer anula uma certa. Não. A Sesgran Rio, ela tem, como a gente já disse, a questão dos pesos, que vão ser diferentes para os eixos temáticos, e serão 5 assertivas ali para que você opte por um. Professor Aragoné, vamos lá. O que falta também para tratarmos aqui, já que o tempo está acabando? Pegando o gancho da professora Aline, são realmente poucas questões da Sesgran Rio. Treine por VUNESP e por FCC. Candidato que está ouvindo a gente. Treine por VUNESP e FCC. O que é VUNESP e FCC? São as bancas, são bancas concorrentes, vamos chamar assim, que organizam e tem muita tradição e tem muitas questões. VUNESP é mais ligada ao estado de São Paulo, mas aplica a prova no país todo. A Fundação Carlos Chagas, a FCC, que a gente chama, ela tem expertise também de muitos anos espalhada pelo país inteiro, muitas provas, muitas questões para o candidato treinar. Adorei quando a professora falou sobre os feriados. Eles são ótimos momentos, ou para você tirar o atraso ou para você se perder. A escolha é sua. Porque se você pegar, são 5 dias no carnaval, se você falar assim, só se vive uma vez, e perder o ritmo, depois não recupera. A gente tem pouco tempo, e o que a gente mais vê, que inclusive entristece quem prepara candidatos para concurso, é porque ele começa com fogo de palha. Ele começa bem empolgado, saiu o edital, aquele zum, até chegar em maio, ele já não está mais estudando. Mantenha-se firme na trajetória. Você vai fraquejar em algum momento, você vai ter dia que vai estudar nada ou vai estudar pouco, mas estude. Leve adiante o sonho que você está, aquela promessa que você fez lá em 31 de dezembro, leve adiante. Deposite todo dia. Muito bem, falamos sobre o concurso nacional unificado. Inscrições começam agora sexta-feira, né, professor? Dia 19 de janeiro. Sim. E vão até a sexta-feira do dia 9 de fevereiro. Falamos aqui de 6.640 vagas. Temos remunerações acima de R$ 22.000. Quero agradecer inicialmente a participação do professor Anderson Ferreira, ele que é ex-auditor de controle interno na União e atualmente ministro da disciplina de administração financeira orçamentária e é coordenador de cursos preparatórios também. Professor, obrigado por estar conosco. Rápidas considerações finais.
Obrigado, Sérgio. Obrigado ao nosso ouvinte. A gente espera ter ajudado aí a sanar algumas dúvidas. E conta com a gente aí, qualquer outra... Redes sociais ativas, professor? Anderson... Conteúdo de graça? Sim. Instagram, @AndersonFerreiraProf. Muita informação sobre concurso, sobre a matéria que eu ministro. Então, a todos aí uma boa prova e que vocês possam ser felizes na sua escolha, na escolha de vocês. Professora Aline Menezes, professora, assistente social, mestre em política social. Obrigado por estar conosco também, professora. Eu que agradeço o convite, espero ter colaborado e qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos à disposição. Muito sucesso, paciência e organização. A organização vai levar você ao resultado que você deseja. Conteúdo também no Instagram? Sim, Prof. Aline Menezes, tudo junto. Aline Menezes com Z-E-S no final. Exato. Professor Aragonê Fernandes, professor, juiz titular do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, já passou em vários concursos. E já reprovei em outros tantos. Já reprovou também. Muito obrigado por estar conosco, professor. Primeira coisa que minha rede social é bem fácil de achar, porque meu nome é esquisito, né, Sérgio? Você escreveu Aragonê, já aparece eu. Como é que escreve? Aragonê, não é aragonês. Não, Aragonê. É Aragonê Fernandes que está lá, mas eu vou dar um spoiler. Hoje à noite vai estar divulgado na minha rede social, tanto no canal Sai Pobreza do YouTube, quanto no Instagram. Eu preparei um e-book de graça. Vai ser disponibilizado para todo mundo. Eu não sou coach, não faço mentoria, mas são 700 páginas de edital do CNU, para o pessoal entender de casa. Uau. 700 páginas. Bicho, as pessoas não estão entendendo. Aí eu tentei desmistificar, decodificar. Isso vai ser entregue de graça hoje à noite, tá? Muito bem, ótima Aragonê dica. Fernandes, lá no Instagram. Aragonê Fernandes no Instagram. 11 horas em ponto. Obrigado aos nossos convidados. Obrigado a você que nos acompanhou ao vivo pelo YouTube da Rádio Justiça. Essa entrevista vai estar disponível também para você assistir quando quiser e compartilhe com seus amigos. O Revista Justiça de hoje fica por aqui. A apresentação e edição foi minha, Sérgio Duarte. A produção de Leandro Bezerra. Trabalhos técnicos, Luiz Alves. Programação musical, Josimar Fernandes. Coordenação de jornalismo, Marcela Luiza. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Está chegando aí Ariana Fonseca e o Entretexto. Um ótimo dia para você e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.